nesse curso a gente explanar e detalhar, na verdade, as diversas técnicas de estudo e memorização para concurso existentes, né? Existem livros e autores que se dedicam a esse assunto. Nossa intenção aqui é simplesmente chamar a atenção dos nossos alunos aí para os pontos principais que possam levá-los a um estudo mais efetivo e mais inteligente da matéria. Em resumo, na nossa experiência aqui, trabalhando temas que tem a ver com técnicas de estudo, o que a gente percebe que funciona ou não funciona, ou funciona melhor ou pior. Vamos lá. Primeira questão aqui é tratar a qualidade do estudo. Isso aqui é bastante simples, mas muitas vezes bastante negligenciado. Às vezes as pessoas acham que estudar 12, 15 horas por dia é o caminho e o único caminho para a aprovação. Então existe uma diferença entre estudar com qualidade e estudar simplesmente com força bruta. O aprendizado de qualidade é aquele que envolve, obviamente, tempo, né? Não é que 10, 12, 15 horas, quanto mais tempo melhor. Em resumo, sim, quanto mais tempo, a tendência é que você aprenda mais. Mas existe outros fatores, que, por exemplo, a concentração. A concentração que você põe no seu tempo de estudo. A concentração, ela é função de vários fatores, como motivação, o amor e o interesse na matéria, a curiosidade do aluno, o descanso do aluno. Então a sua concentração ela desaba quando você está cansando, e é por isso que existe uma curva sim, exponencial, crescente, quanto mais tempo mais você aprende, mas dentro de um mesmo dia também existe uma inflexão dessa curva e uma queda dramática no teu aprendizado a partir do momento que a tua concentração ela desaba. Né? O local de estudo também influencia na sua concentração. Um local com muito barulho, que você é interrompido o tempo inteiro, você vai passar ali 5, 10 horas e aprender muito pouca coisa. E ainda a qualidade, né? A qualidade também tem a ver com a qualidade do material, a inovação, as múltiplas fontes auditivas, visuais, interações, exercícios, enfim, aquilo que forma, né, ou perfaz um material de alta qualidade que junto com uma alta concentração, amor, paixão, curiosidade, foco, concentração, vezes ainda o seu tempo dedicado te leva aí sim um dia de alta qualidade de estudo. E o que a gente fez aqui é uma comparação muito simples, né? Imaginemos dando nota de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima, para cada um dos atributos, tempo, concentração e qualidade. Vamos comparar o dia 1 com o dia 2. No dia 1, um dia hipotético, eu me dei nota 3. Eu não investi muito tempo, eu estudei 5 horas, vamos dar um exemplo, né? Então, na minha nota de 1 a 5, eu me dei nota 3. Eu não estudei tantas horas quanto eu gostaria. Só que eu tive uma concentração altíssima, eu me dei nota 5 no atributo concentração. E também me dei uma nota 5 no atributo qualidade. Então, fazendo uma multiplicação simples dos fatores, você teria o teu padrão de qualidade daquele dia de estudo igual a 75 pontos, 75 qualquer coisa, simplesmente uma matemática simples para a gente comparar. Já no dia 2, eu me dei nota 5 para o tempo, eu estudei 10 horas, era um sábado e eu tinha tempo livre, estava sozinho, só que não estava concentrado, estava com a cabeça em outro lugar, era um sábado de sol, eu queria estar em outro lugar que não aqui estudando, então minha concentração ela baixou, ela não foi a pior das piores, mas eu me dei nota 3. E a qualidade do material também que eu vim estudando naquele dia não é das melhores, é uma matéria mais árida, eu não tenho um material de alta qualidade para estudar, é um texto ali bastante ruim de se entender, de se ler, etc. Então, fazendo uma multiplicação simples, eu totalizei 45. Então, o que mostra aqui de uma maneira simplória, né, uma comparação simplória, é que o dia 1, apesar de eu ter investido bem menos tempo, né, nota 3 de 1 a 5, em comparação com o dia 2, nota 5 de 1 a 5, né, foi um dia muito mais produtivo. A qualidade do meu estudo foi muito maior. Tá? E isso também se traduz, eu cheguei a fazer isso, como eu mostrei para vocês ali no meu log de atividades, isso muitas vezes se traduz em produtividade. Né? A gente nem está colocando aqui produtividade como um fator, mas a minha produtividade, quando eu tinha alta concentração e alta qualidade do material na mão, era muito alta por hora estudada.
Que também levaria a gente ao mesmo resultado, né? Numa hora de estudo muito bem estudada, com alto nível de concentração e alto nível de qualidade, eu li 50 páginas, né? Óbvio, se eu for ler 5 horas neste padrão, eu vou ler 50 vezes 5, né? Eu vou ler 250 páginas. Num dia posterior, eu posso estar com uma produtividade baixíssima, ou seja, minha concentração está ruim, a qualidade não está boa. E numa mesma hora de estudo, eu vou ler ali 10 páginas no máximo. Tá? Então, ali, se eu ficar estudando ali 10 horas, né, eu vou ter lido aí 100 páginas, né, menos do que no dia anterior. Enfim, a comparação aqui que vale e a conclusão que a gente tira é que você aprende muito mais, né, quando você faz um estudo inteligente, né, quando você trabalha a concentração, trabalha a qualidade e se preocupa com a sua produtividade. Então, estudar com qualidade é muito importante. Isso tem a ver com material, tem a ver com foco, tem a ver com interesse. E muitas vezes o material leva você ao interesse, né? Um material que traz um vídeo, um material que traz uma animação, que ludicamente te mostra como é que aquilo funciona na realidade. Não tenha dúvida que isso aguça o desejo do aluno e aquilo ajuda a associar a informação e aumentar o grau de aprendizado do aluno, tá? Então, estudo de qualidade. Com um bom estudo de qualidade, isso aqui também é um gráfico simplório, né, que mostra a curva exponencial do tempo de estudo, né, e dos N ciclos de estudo, repetição do estudo da mesma matéria ao longo do tempo e dos anos, que o seu aprendizado ele começa simplesmente a decolar, né, em termos exponenciais mesmo. Então isso é muito comum, existem N estudos que comprovam essa realidade, é o aprendizado cíclico, né? Você vai ler aquela mesma matéria e estudar aquela mesma matéria diversas vezes. Então você vai cada vez entendendo melhor, cada vez questionando mais e chegando até o ponto, a gente brinca, né, o ponto de questionar o material, a bibliografia, o curso montado e assim por diante. Você atinge realmente um patamar onde você certamente está lendo mais vezes aquele material do que o próprio autor daquela matéria. Né? Então isso aqui vai te dando. E também tem a associação, porque você está lendo, vamos colocar assim, o livro do Miggins, de navegação, você está lendo o livro de Ship Handling for the Mariner, e você está lendo lá o PNA, controlabilidade. Apesar de não ser muito interessante você querer fechar todos os ciclos e associar todas as coisas, porque nem sempre eles se conversam, né? Existem divergências, você vai aprender a lidar com elas. O seu aprendizado cíclico e as suas associações, elas vão crescendo também de forma exponencial. Então você lê mais o Miggins, você entende mais o Ship Handling, você está lendo mais o Ship Handling, você está entendendo mais o Miggins e você está lendo o PNA controlabilidade, que fala da questão hidrodinâmica, da resistência, da propulsão do navio em meios diferentes, em águas rasas, em condições de tempo adversos. Você começa a juntar as peças, devagarinho, as peças do seu quebra-cabeça. E isso vai somando no seu aprendizado, tá? Então, quanto mais tempo você lê, aqui nós estamos falando de meses e anos e não de horas por dia, né? Mais você ganha em termos de aprendizado. É o aprendizado cíclico. E como é que funciona, então, um pouquinho de como é que funciona a nossa memória e o nosso ciclo de aprendizado. Essas aqui são as fases da memorização de um determinado assunto, desde a captação, fixação, a manutenção daquilo, a forma de recuperar, que o cérebro recupera aquela informação, e a transmissão, que nada mais é, no nosso caso aqui, transmitir o teu conhecimento adquirido para um determinado meio. O nosso meio é a prova escrita, né? Aprender a fazer provas, eu diria que é o nosso mecanismo de transmissão. Então, como é que a gente capta? Então, captar significa buscar aumentar a acuidade, né? A prestar atenção, o nível de concentração e principalmente utilizar todos os sentidos, visual, auditivo, etc., e meios possíveis, meios aqui, meios eletrônicos, vídeos, áudios, textos, interações, onde você é obrigado a interagir, exercícios, onde você é obrigado a interagir com a matéria. Então, observação, né? Aqueles que moram e moram na área portuária, observar. Aqueles que não moram na área portuária, entrar no YouTube, tá vendo um vídeo de uma manobra de um rebocador, de um embarque e desembarque de um prático. Você está aumentando a sua acuidade, a sua capacidade de captação. Para quê?
captar o máximo, né, abrir os seus sentidos para maior captação e depois para poder fixar essa matéria. O cérebro, ele, de uma maneira simplória, ele fixa aquilo que é mais importante. Ele é perfeito nesse aspecto. Ele vai eliminar aquilo que não é de interesse. Nós não temos capacidade de armazenar toda a informação do mundo. Então o cérebro, ele, principalmente no momento que você vai dormir, né, isso também é comprovado por estudos, ele vai fazer a faxina, né? Ele vai pegar ali o seu recycling, ali o seu lixo, né, equivalente à nossa lixeira aí do computador, ver aquilo que não interessa, vai descartar definitivamente, vai guardar as coisas nos seus devidos lugares. Então, esta fixação, ela tem muito a ver com aquilo que é mais importante. Então, estudar a matéria com carinho, com paixão, com interesse, com curiosidade e também, óbvio, estudar um texto árido com paixão, interesse e curiosidade é algo complicado. Quanto melhor a matéria, quanto maior a qualidade do material que você está estudando, mais paixão, interesse e curiosidade você vai colocar. Isso ajuda o seu cérebro a entender, opa, isso aqui é importante, essa pessoa que está lendo isso todo dia, está lendo com paixão, com amor, com interesse, com curiosidade, isso aqui eu preciso guardar. Então o estímulo e o interesse pela matéria são fundamentais. E vale ressaltar também a importância de diferentes fontes, né? Você está bombardeando o teu cérebro com diferentes fontes da mesma informação, é mais um mecanismo de dizer para ele que aquilo é importante e aquilo tem que ser fixado. Manutenção, após o processo de, opa, eu não descartei, isso não é irrelevante, a manutenção é aquilo vai ficar armazenado de forma definitiva, né? O armazenamento dentro do nosso cérebro, ele tem tudo a ver com associações. Nós temos um conjunto, uma rede neural, né, que trabalha por associação, né, não é hierárquica, né, ela é associativa, quase que todo mundo se liga com quase que todo mundo, essa é a lógica do nosso cérebro. E de novo a palavra aqui é utilidade. O cérebro não guardará definitivamente aquilo que não é útil, então por meio de releituras e buscando sempre, desde os primeiros momentos, criar associações, que é a forma como o cérebro trabalha, a gente pode aumentar a nossa capacidade de manutenção, ou seja, de boa fixação ou de fixação definitiva. E recuperação. Veja que na recuperação a palavra associação, ela aparece de novo. Na verdade, cada fase aqui está ancorada na fase anterior, elas vão crescendo. Então, recuperar a informação no seu cérebro tem a ver com associação. Por isso que a gente às vezes lê muita coisa e não lembra de muita coisa. Ainda que ela tenha sido fixada e ela esteja guardada lá para você. Mas a gente não criou mecanismos mais lúdicos de associação, né? Daí existem N técnicas, inclusive de mnemônico, técnicas de armazenamento em slots. Eu vou imaginar que esta matéria é um quarto... é um ambiente que possui vários quartos, eu vou guardar determinadas matérias. Existem técnicas, eu diria que até beiram aí a loucura de como armazenar. No final das contas, e no final do dia, o que importa é que o cérebro está tratando a informação que você está lendo e relendo de maneira associativa. Então o importante é você usar as fontes novamente, as diversas fontes de áudio, de vídeo, interagir com a matéria, né? Então no estudo, por exemplo, do e-learning da Sierra Pilots, você é obrigado a interagir com a matéria. Você não é um aluno passivo onde você aperta o botão e a gente vai passando uma videoaula onde você simplesmente escuta. Você estuda, você interage, você pagina, você faz exercício, você clica numa animação, você dispara um vídeo, você para um vídeo. Então você está interagindo e isso está ajudando intrinsecamente você a associar a matéria, né? As associações também são conseguidas por meio de treinos, né? Exercícios e simulados, análise e uso da informação, mesmo que hipotética. Por exemplo, discutir a matéria, trazer uma questão para o fórum da Sierra Pilots é extremamente importante. Você está trabalhando a manutenção, você está trabalhando dizer para o teu cérebro que aquilo é importante, você está trabalhando a recuperação da informação e assim por diante. Então, debater a matéria, analisá-la, discuti-la, fazer exercícios também é uma grande forma de te ajudar a recuperar de diversas maneiras e associar essa informação. E por fim, transmiti-la, né? Veja que a recuperação tem tudo a ver com o que a gente quer que é a transmissão. No final das contas, né,
No final do teu objetivo, você quer recuperar e transmitir para a prova escrita o teu conhecimento. Esse é o teu grande objetivo aqui nesta fase, né? Então, aprenda a discursar e explicar a matéria em grupos ou sozinho. Entretanto, o método mais efetivo aqui, até porque é o que você vai precisar fazer, é fazer exercícios simulados. Essa é a transmissão que nos interessa. Aqui a gente tem, mais uma vez, corroborando tudo que a gente está falando aqui, uma pirâmide, cuja fonte é o National Training Laboratories, que é uma entidade americana, onde uma pesquisa foi realizada e eles colocam para a gente o percentual de absorção por meio de aprendizado. Então você participar de uma aula, você tipicamente leva dali 5% de aprendizado, de absorção ou de matérias que você efetivamente vai fixar e reter com você. Uma leitura, que é algo mais aprofundado do que assistir uma aula, vejam bem, né? Então estudar é fundamental, 10%. Obviamente que a gente vai ler e reler, ler e reler, ler e reler, e esses ciclos vão aumentando essa carga aqui. Audiovisual, 20%. Então vídeo, áudio, exercício, interação, 20%. Demonstração, né? Você assistir uma demonstração ou demonstrar 30%. Discutir a matéria, isso pode ser em fórum, pode ser em grupo, 50%. Praticar e ensinar, obviamente são os maiores níveis, e aí o praticar aqui, eu diria que talvez praticar exercícios, né, em simulados, talvez seja um caminho, que é onde você utiliza o teu conhecimento, e ensinar tem mais a ver aí com trabalho em grupo, com estudo em grupos, e daí participar de um fórum, respondendo. Você pegar, por exemplo, uma pergunta de um determinado fórum e respondê-la, né, seja de uma maneira pronta ou seja fazendo acesso, né, consultando a matéria, também é uma forma de aprendizado e é uma forma bastante efetiva. Então, em resumo, né, a gente tem que aprender de várias maneiras diferentes para a gente poder absorver o máximo de conhecimento. E aqui uma sugestão da Sierra de um método e ciclo de aprendizado, né? Isso aqui valia para mim, valeu certamente para muitas pessoas e é a maneira como a gente sugere, é uma sugestão. Aqueles que já têm método de estudo, ótimo. Aqueles que estão ali muitas vezes perdidos, né? Não deixa de ser uma boa forma de iniciar. Então vou estudar uma determinada matéria. Então lembra lá do meu quadro horário semanal ou mensal, né? Primeira coisa, uma pré-leitura. Opa, vamos desde o primeiro minuto ajudar o nosso cérebro a associar a matéria. Então vamos dar uma visão de águia, uma visão arquitetural ao nosso estudo. Então eu vou estudar Ship Handling for the Mariner. O que é Ship Handling for the Mariner? Para que serve? Né? Quem é o autor dessa matéria? Qual é o objeto dessa matéria? É um autor que trata um viés mais prático, um viés de manobras em águas rasas. O autor é um prático, né, de profissão. Qual a visão arquitetural? Deixa eu pegar o índice, deixa eu ver qual a sequência, né, a chegada do navio, a atracação, a desatracação, a manobra com rebocadores. Então, qual é a ideia que isso me passa? Então, eu estou ajudando o meu cérebro a separar aquilo que eu brinquei com vocês, né, os compartimentos, os slots do meu cômodo, da minha residência, ali onde eu vou alocar as minhas informações. Pegar o índice da matéria geralmente é um trabalho mais simples de fazer isso. Aí eu vou para uma leitura detalhada, né? Eu vou estudar textos, eu vou estudar gráficos, eu vou estudar as figuras, tudo isso é muito importante, né? Muitos livros têm, e a gente replica isso no nosso material, tem texto e tem gráfico. O texto e o gráfico falam da mesma coisa, só que são duas fontes diferentes no seu cérebro, são dois mecanismos de absorção diferentes. Vou ler os textos, vou ler os gráficos, vou reproduzir as animações, vou escutar os áudios, vou interagir, vou ver os vídeos e assim por diante. Isso é o estudo detalhado. E vou fazer uma revisão. Vocês lembrem lá do meu cronograma, do meu quadro horário semanal, mensal, eu tinha etapas a cada 2 dias de revisão. Então, geralmente a revisão é até boa de se fazer dentro das próximas 24 horas, né? É uma leitura superficial, talvez no final do dia. Dá uma leiturinha rápida, uma passada rápida no que você viu, os principais pontos. Isso não vai gastar mais do que 10, 15 minutos. O objetivo novamente é novamente ligar o flag do seu cérebro. Olha, estou vendo isso aqui é importante. Está aqui de novo um sobrevoo do que eu acabei de olhar, tá? Ou mesmo fazer exercícios de fixação.
tremendo aí mecanismo para você poder fixar aquela matéria estudada naquele determinado dia ou discutir aquela matéria num grupo, num fórum e assim por diante. E eu terminar sempre com exercícios simulados, só que não necessariamente dentro das próximas 24 ou 48 horas. Pode ser ao final do mês, você pegar aquela matéria daquele determinado mês e fazer um belo simuladão valendo nota ali para você averiguar o seu processo. Então isso aqui, o seu progresso, desculpa. Então isso aqui é simplesmente um exemplo, né, de um ciclo de aprendizado, uma forma de estudar. Não chega a ser preconizada pela Sierra, é um exemplo, né, e passa a ser uma recomendação para aqueles que não tem nada ou não sabem por onde seguir, tá? Falando um pouquinho de resumos, agora falando de outras técnicas, técnicas que são importantes. Um resumo é algo extremamente válido, né, gente? Porque ele encurta a matéria, ele segrega aquilo que de fato interessa. Então, opa, eu tenho um limite daquilo que eu vou guardar, que eu vou absorver. Então, vamos segregar, vamos excluir o lixo, né? Infelizmente, as bibliografias, os materiais, os livros, eles têm muita coisa que não é que seja lixo ou não seja importante sob o ponto de vista daquele livro, mas ele fatalmente não é passível de prova. Fatalmente aquilo não interessa você ler e reler. Uma vez lido, tá bom. Você não precisa estar lendo aquilo o tempo inteiro. Então o teu resumo, ele traz aquilo que é importante. Então ele te traz ganho de tempo. Tempo é dinheiro. No nosso tempo é produtividade, né? E também, obviamente, bem montado e bem trabalhado, traz aí qualidade, né, no material e qualidade de estudo para os alunos. Lembrando, todo o nosso material da Sierra Pilots é um grande resumo cuidadosamente preparado em língua portuguesa por pessoas já aprovadas em vários processos seletivos. Isso significa que a gente tem ali o zelo e o cuidado de não deixar nada que é importante de fora e que já foi passível de prova ou que possa ser passível de prova no futuro. É infalível? Qualquer resumo é infalível? Não, o resumo ele não é infalível. O resumo ele cobre 95% daquilo que é o mais importante, aquilo que é esmagadoramente importante, mas existe um 5% de risco ali, né? Isso cabe, na nossa opinião, ao aluno, uma vez ou outra, ao longo do tempo, estar lendo a matéria original. Essa é a razão, até para você poder questionar o material, por exemplo, da Sierra Pilots, o resumo da Sierra Pilots, contra o teu conhecimento. Então isso é muito relevante, você está exercitando aí uma infinidade de coisas, né? A análise crítica, a leitura novamente da fonte original, o inglês e o cruzamento com aquilo que a gente propõe, tá? Então, ler tudo é sempre importante, mas ao longo do tempo, até para que você ganhe produtividade nos seus ciclos de estudo, você vai ou deveria trabalhar um bom resumo, pegando um resumo pronto, como é o caso do nosso material, ou mesmo desenvolvendo o seu resumo. Exercícios e simulados. Eu acho que nessa altura aqui do nosso campeonato, né, gente, isso aqui já está absolutamente claro, né, já está absolutamente claro a importância de fazer exercícios e simulados, né? É vital para a sua aprovação. Traduzindo em miúdos, isso vai ser e será vital para a sua aprovação. Isso tem a ver com aquela última fase, né, de transmissão, recuperação e transmissão do conhecimento absorvido ao longo do tempo para a prova escrita. Então a Sierra Pilots, ela não só entende essa importância, como ela desenhou, ela possui um produto que se chama Quiz Engine, que trata exclusivamente de questões e simulados. Ao final desse curso, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho do nosso ambiente de estudo e de trabalho, incluindo esse produto. E você vai ter uma ideia do que ele é capaz e aonde a gente já chegou com esse material. Estudo em grupo. Esse é um tema um pouquinho mais complicado. O estudo em grupo, como tudo na vida, ele tem seus prós e contras, né? Segue aqui algumas dicas nossas de como tratar isso para que você não caia em determinadas armadilhas, né? Eu até citei, o material ele cita o estudo em grupo como uma forma de você analisar o material, debater o material, quiçá até ensinar o material para pessoas do seu grupo. Isso aí tem uma relevância no quesito de manutenção, recuperação, fixação também do material e até transmissão verbal, né, do seu conhecimento. Vamos às dicas sobre o assunto. O estudo em grupo não substitui na totalidade o estudo individual. Isso é importante, hein, pessoal? Estudo em grupo não substituirá, eu vou estudar 100% em grupo até passar. Não é recomendável, né? O seu sucesso ele depende do seu esforço individual
e a absorção da matéria, a concentração, né, a qualidade do seu estudo, ela está ligada a isso. Então o estudo individual ele é insubstituível nesse caso. O estudo em grupo ele pode ser um complemento, tá? Eu particularmente não estudei em grupo. Eu usava alguns fóruns, eu procurava debater a matéria, eu tinha colegas que estudavam e a gente trocava alguma figurinha, mas eu não tinha formalmente um grupo montado. Eu conheço colegas que foram aprovados, tinham grupos bem estruturados, isso, dito por eles, foi fundamental para a aprovação. Eu não dependi disso e também foi aprovado. Então, existem vários caminhos para chegar ao mesmo objetivo. O ponto é que o estudo em grupo ele demanda muita disciplina e muito mais organização para ser efetivo. Se organizar individualmente e ter disciplina individualmente já é algo complicado. Em grupo é mais difícil ainda. Então corre o risco de você montar um grupo que vai ficar ali para você trocar figurinha, ficar discutindo quando será a próxima prova, ficar debatendo as dificuldades. Vai ser mais um grupo ali de terapia do que propriamente de estudo. Então esse é um risco, né? É um pitfall, aí, é uma armadilha potencial desse tipo de estudo. Ele serve muito bem ao propósito das fases de manutenção e recuperação da informação, como a gente já viu. Procure sempre encontrar ou formar um grupo focado e sério de vencedores. Esta, na verdade, é a maior dificuldade. Encontrar um grupo, não precisa ser no seu nível, mas um grupo de pessoas focadas, sérias, comprometidas e vencedoras, é um grupo que você olha para ele e fala, nós vamos passar dos 5, 6 que aqui estão, fatalmente 90%, 80% deles serão aprovados no próximo processo seletivo. É muito difícil você encontrar esse grupo. E essa foi a razão pela qual eu não estudei em grupo, porque eu não tinha essa leitura, eu não tinha esse grupo, eu não dei de encontro com um grupo dessa natureza. Talvez se tivesse dado, tivesse entrado num grupo. E mais importante, porque isso tem a ver com trabalho em equipe, isso tem a ver com projeto, aquilo que a Sierra conhece bem, eu particularmente conheço muito bem, não se compare com os demais integrantes. Isso aqui é trabalho de equipe, né? Você não deve ficar fazendo benchmark ou comparação com o seu amigo do seu lado. Busque sempre avaliar a sua evolução e o seu progresso ao longo do tempo. Você pode até se comparar com o colega do lado, mas no sentido motivacional, no sentido de almejar estar onde ele está e ultrapassá-lo ao longo do tempo, mas não de maneira pejorativa, né? Eu tô mal, o cara é muito bom, o cara vai passar, eu não vou. Então isso pode ser mais uma barreira para a sua aprovação. E você não quer nenhuma barreira adicional, você quer vantagem, você quer trampolins, você quer impulsionadores e não barreiras, né? Então, estudando em grupo, ainda que você seja o mais novato, o mais, vamos colocar assim, mais fraco, entre aspas, do grupo naquele determinado momento, compare o seu progresso, mensure o seu progresso e almeje ser o melhor do grupo e busque essa meta, tá? Então, o trabalho em grupo tem que funcionar desta maneira. Por outro lado, a Sierra Pilots ela disponibiliza, né, aos seus alunos, aos nossos alunos, um fórum exclusivo para debates e dúvidas sobre a matéria. Esse fórum é um fórum privado para alunos, onde a Sierra Pilots ela garante a resposta aos nossos alunos. Então, o aluno posta a dúvida, os professores garantem a resposta, eles darão a resposta, mas o que a gente sempre incita e motiva é que, além da resposta do professor, os alunos tentem responder, os alunos interajam, é mais uma fonte de aprendizado, além de ser, obviamente, um banco de conhecimento que você pode pesquisar, fazer o seu search lá, encontrar tópicos. Hoje é um sábado, eu vou estudar pelas dúvidas, eu vou pegar uma matéria PNA, vou entrar no fórum privado da Sierra e vou tentar responder as dúvidas dos alunos sem olhar as respostas dos professores. Tudo isso são técnicas de estudo e você não deixa de estar exercitando o seu estudo em grupo ali, né, interagindo com as dúvidas de outras pessoas. Mais algumas dicas importantes, de uma maneira mais geral, mais ampla: não negligencie o cansaço, não negligencie o seu sono e não negligencie o estresse. Eles podem ser e serão, se forem negligenciados, incapacitantes. Então procure praticar exercícios físicos regulares, cuidar do seu intelecto, descansar. Eu já citei que no sono é onde o seu cérebro ali vai separar o joio do trigo, vai jogar fora o lixo do seu aprendizado, vai guardar aquilo que interessa.
vai associar aquilo a questões importantes. Então, o sono é parte do seu projeto de estudo, não o negligencie. Por consequência, o cansaço e, por consequência, o estresse. O estresse ele pode ser incapacitante. A gente tem vários exemplos de colegas que chegaram às vésperas de prova e chegaram no ponto da incapacitação, de ir ao médico, dar branco total, não conseguir mais estudar e ser ali, eu diria que coagidos pelos médicos a parar geral, se medicar, relaxar e descansar, porque senão você pode ali ter literalmente um piripaque, entrar em parafuso e se não caminhar para coisas piores, né? Então, tratar da saúde ao longo do projeto é parte do projeto. Procure dormir bem, né? Já falamos que é nesse momento que o cérebro organiza as suas informações. Separe no dia a dia, né? Separe intervalos de descanso, aqui é meio elementar, mas não vai me estudar 10 horas por dia, 10 horas direto, né? Então, procure dar um intervalo, procura dar uma relaxada na hora do almoço, procura dar uma caminhada, procura conversar com alguém, sair ali daquela rotina. Procura planejar isso, inclusive, né? E cuide da sua saúde e alimentação. Sei que aqui parece chovendo molhado, mas saúde e alimentação também andam juntas, né? Lembre-se que este é um grande e longo projeto. Gerencie e não negligencie os detalhes. Aqui falaremos um pouco sobre o dia D, né? O dia da prova, no caso da prova escrita. Obviamente falaremos mais desse assunto em outra oportunidade, né? Quando estivermos aí mais próximo de uma eventual prova escrita. Esse assunto será certamente revisitado e esse material nosso será certamente expandido. Mas para o momento vale aqui algumas pequenas dicas. Primeira coisa, o dia D, o dia da sua prova escrita, ela começa em D-30. Isso é uma simbologia militar. D-30 significa dia da prova menos 30 dias. Ou seja, o seu dia da prova não é só o dia da prova. O seu dia da prova começa pelo menos um mês antes de você fazer a prova. Então, primeiro ponto, cuidado com o cansaço e com o estresse. Novamente a gente fala do cansaço e do estresse e a tendência é de o cansaço e o estresse na reta final aumentarem de uma maneira exponencial. Você fatalmente vai estar estudando mais, você fatalmente vai estar tentando aparar as arestas, acelerar nesse seu sprint aí de chegada, mas tome cuidado para que o cansaço e o estresse não sejam fulminantes para as suas pretensões. Então ainda é importante balancear, ainda é importante descansar e ainda é importantíssimo dormir bem, né? Pelo menos 15 dias antes da prova e principalmente na véspera. O que a gente brinca aqui é dê o seu jeito, dá o seu jeitinho e trata de dormir bem 15 dias antes e principalmente na véspera. Para cada um funciona de um jeito, tem pessoas que o exercício físico ajuda, né? Dá aquela cansada geral e você consegue dormir bem às vésperas da prova, 15 dias antes pelo menos. Tem gente que vai precisar de um relaxante, de um calmante. É importante, voltamos a enfatizar isso, dormir bem, descansar bem e tratar com muito carinho esses 30, 15 e poucos dias antes da prova. Então, de novo, pode ser incapacitante, pode ser fulminante para suas pretensões, você não dormir bem uma semana antes e passar em claro na véspera da prova. Isso pode derrubar muito a sua produtividade e isso pode ser suficiente para a sua eliminação ou para a sua não aprovação. Cuidado com a alimentação na semana anterior, já vai tratando dela nas proximidades aí da prova para não ter nenhum tipo de problema. Questão do fator sorte, ele existe, acreditem, a sorte ela existe, você pode estar extremamente bem preparado. Por exemplo, esse último concurso de 2012, ele foi bastante atípico, tiveram diversas questões da prova escrita que foram altamente questionadas, né? Algumas delas ali claramente erradas ou ambíguas, de maneira que demandaria ali uma devida anulação, né, das questões, e o fato é que as questões não foram anuladas, a banca optou por não anular nada, né, e isso fatalmente beneficiou muita gente e prejudicou muita gente. Então o que a gente brinca com o fator sorte é aquela máxima, né, quanto mais me preparo, ou seja, estudo, mais sorte tenho. Então você tem que estar muito bem preparado para que o fator sorte ou azar não seja suficiente para te derrubar. Se esse fator jogar a seu favor, ótimo. Se ele jogar contra, ele não pode ser suficiente para te tirar da lista de classificados e ou aprovados.
Detalhes menores, atenção às roupas, né? Roupas largas, roupas aí de maneira a você ficar bastante à vontade. Não esqueça documento, inscrição, lápis, caneta, leia o edital, leia e releia muitas vezes aí em relação à data da prova, leia a publicação da Marinha que vai falar sobre o assunto, remédios, né, que você precisa levar, tomar. Então, toma cuidado. E mais importante, em vez de a gente ficar te falando de uma lista imensa, vá fazendo já o seu checklist. Vai devagarinho, pega esses itens aqui da Sierra e começa a conceber o seu checklist para o dia D, para o dia D menos 30, menos 29, menos 28, menos 2, 3, 1, 0. Enfim, monta o seu checklist para que você não seja pego aí de surpresa e não preparado para esse tipo de questão. Ainda falando um pouquinho do dia D, dia D mesmo, a prova lá dentro, né? Planeje e simule todas as condições do dia da prova. Às vezes simular não significa executar a mesma rotina, mas pensar nos horários, né, para o seu deslocamento, olhar o trânsito padrão na região, como é que você vai chegar, qual a distância do seu hotel para o local de prova, você vai de táxi, já marcou o táxi 1, já marcou o táxi 2 de contingência, já marcou o táxi 3 de contingência, já marcou o motoboy que vai levar você na situação dos 3 táxis não aparecerem, você tem um tênis de corrida para correr até lá se não for o caso, enfim, exagerando, brincadeiras à parte, você tem que estar planejando a tua logística, a tua atuação no dia da prova, incluindo as contingências e alternativas. Planeje o ambiente de prova, se ponha na condição de executar uma prova real, um simulado real, com tempo, né, com condições ali mais claras de prova. A própria Sierra Pilot já vem oferecendo alguns simulados, né, simulados efetivos de prova online, e a nossa tendência é de continuar oferecendo esses simulados aí até gratuitamente ao mercado ao longo dos meses até a próxima prova. Então, procure realizar esse simulado, procure se colocar na condição de prova, de ter tempo ali para fazer, o nervosismo inerente ali ao dia da prova. E também, obviamente, cuidado com a alimentação antes, durante, né, e principalmente durante a prova, tá? Então não vai me comer ali, a exceção dos baianos, né, não vai me comer um acarajé às vésperas de realizar a sua prova, tá? Isso aí pode te trazer algum tipo de transtorno, isso pode de novo ser inviabilizador da realização da sua prova. A prova em si, gente, só que a gente vai falar ao longo do tempo. A essa altura do tempo, lá na frente, você já estará craque, né, em fazer provas, em aplicar as técnicas de transmissão do seu conhecimento, recuperar o seu conhecimento e transmitir para a prova escrita. Você vai estar craque em administrar o seu tempo, em acompanhar a sua evolução ao longo da prova e assim por diante, né? Isso aí você vai fazendo simulados, fazendo exercícios aí ao longo do tempo. E a dica que não vale deixar de falar, né? Procure relaxar, né? Não é tão trivial, né? Falar é mais fácil do que fazer, a gente já passou, obviamente, por isso, mas procurar relaxar, procurar trabalhar o emocional faz muita diferença. Então aqui são algumas dicas para o dia da prova. Volto a enfatizar ao ponto que um próximo processo seletivo se aproxime, a gente vai voltar a falar disso com bastante ênfase. Bom, nessa parte aqui do nosso curso, nós vamos estar mostrando para vocês aqui um